Olá, bom dia. Tudo bem? Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho, quer dizer, um pouquinho não, eu vou falar sobre, uma das últimas aulas nós falamos no gradiente de uma função. Então, vamos relembrar o que seria? Então, seja f uma função diferenciável, que ela vai de um subconjunto do R3 em R. Definimos o gradiente de f em x0, y0, z0 como sendo o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Então, del f e del x, num ponto x0, y0, z0, del f e del y, num ponto x0, y0, z0, e del f e del z, também num ponto x0, y0, z0. E aí, alguns alunos me perguntaram qual seria a interpretação geométrica do gradiente de uma função. Seja ele para uma função no R2, que eu vou começar com R2, e depois eu estendo para R3. Tá? E aí eu falei para vocês que, na época, eu não tinha condições de desenvolver isso, porque eu precisava do teorema da função implícita, que foi o que nós vimos na última aula. Né? Então agora você vai entender por que eu precisava desse conteúdo. Né? Então, interpretação geométrica do gradiente. Então, eu vou começar assim. Começar em R2. Então, seja F, que vai de um subconjunto do R2 em R, A aberto, FC1, E. C, um elemento da imagem. Considere a curva de nível C. Ou seja, os f de x, y igual a c para todo x, y pertencente ao domínio dessa função. Tá? Então, peguei uma curva de nível C. Vamos escolher um representante dessa curva de nível. Tome x0, y0, pertencente ao domínio de f, tal que f de x0, y0
é igual a C. Agora eu vou começar com a minha primeira suposição, para poder enquadrar dentro do teorema da função implícita. Então você já observa que eu já tenho uma condição aqui que já está camuflada, né? Porque quando eu peço que ela seja de classe C1 e ela esteja definida no aberto, automaticamente eu já tenho a diferenciabilidade. Mas aí eu vou fazer uma hipótese um pouco mais direta. Então suponhamos que gradiente de f num ponto x0, y0 seja diferente do vetor nulo. Tá? Então isso significa que pelo menos uma das derivadas parciais é diferente de zero. Então, isto significa que del f del x num ponto x0, y0 é diferente de zero, ou del f del y num ponto x0, y0 diferente de zero. Ou seja, uma coisa ou outra, ou as duas ao mesmo tempo. Tá? Dúvidas até aí? Então, defina f de xy como sendo f pequeno de xy menos c. Tá? Então, se você derivar de ambos os lados, né? Então, você vai encontrar que a derivada parcial del f del x num ponto x0, y0 é igual à derivada parcial del f pequeno del x num ponto x0, y0, porque a derivada de uma constante é zero. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, de forma análoga, del f del y num ponto x0, y0 também é derivada parcial del f pequeno del y num ponto x0, y0, porque a derivada de uma constante é nula. Tá? Ou seja, elas têm derivadas parciais idênticas. Então quer dizer que se uma dessas aqui é diferente de zero, então automaticamente uma dessas duas também é diferente de zero. Tá? Então, vamos verificar as condições do teorema da função implícita para essa função f grande. Então, observem como f grande difere de f pequeno a menos de uma constante. Então, eu posso afirmar que f ela é também C1, correto? E ela também está definida no aberto. Por quê? Porque ela tem a mesma definição da f pequeno. Tá? 2. Qualquer dúvida, tá, gente? Me pergunta, que pode ser muito claro para mim, pode ser que não seja tão para vocês, tá? Então, por favor, podem interromper a aula a hora que vocês quiserem. 2, né, eu preciso mostrar que tem um ponto
né, que é a solução do problema, ou seja, que f de x0, y0 tem que ser 0. E isso é fácil, né, porque observem como f de x0, y0 vai ser f pequeno de x0, y0 menos c. Só que por hipótese, ó, eu peguei x0, y0 na curva de nível c. Então isso aqui vai de c menos c. Isso aqui é 0. Tá? Então tem um ponto que satisfaz a minha equação. E 3. Vamos supor que porque como nós supomos, na verdade, que uma das duas derivadas parciais é diferente de 0, né? Para poder enquadrar no teorema da função implícita, nós verificamos que as derivadas parciais em relação a x são idênticas, em relação a y são idênticas. Então vamos, por exemplo, supor que essa aqui é diferente de 0. Então, se 0 é diferente de del f e del y num ponto x0, y0, que é igual del f grande del y num ponto x0, y0, então daqui a gente tira que del f del y num ponto x0, y0 é diferente de 0. Tá? Aí você observa que isso aqui são as condições do teorema da função implícita, né? Nós pegamos aqui uma equação definida por essa f, que ela é de classe C1 no aberto, tem um ponto que é a solução do problema, e que nesse mesmo ponto, uma das derivadas parciais é diferente de 0. Então, pelo teorema da função implícita, existe uma parametrização, ou seja, existe uma curva que parametriza essa equação. Dúvidas? Então, pelo teorema da função implícita, existe uma curva alfa tal que f de alfa de t é igual a c. Ou seja, que parametriza essa equação aqui. Então, ó, f de xy, né, se ela é essa aqui, quando eu substituir por f de x0, y0 igual a f de x pequeno x0, y0, ela é c. Então, automaticamente, se eu vou parametrizar essa equação, então, automaticamente, se isso aqui for 0, ó, esse c passa para o outro lado e fica positivo. Então, fica f de xy igual a c. Tá? Então, essa é a curva que eu chamei, né, de alfa. E agora, o que eu faço? Eu vou derivar de ambos os lados, se você quiser mais bonito, né, diferenciar. Aí aqui eu aplico a minha regra da cadeia, que vocês já conhecem, derivada de uma constante 0, e aqui vai ficar o gradiente de f em alfa de t, escalar com alfa' de t, correto? Regra da cadeia. Tudo bem? Sim ou não? Entenderam o que eu fiz aqui, ó? Então vamos lá por partes. Primeira coisa, eu verifiquei que a minha equação satisfazia as três condições do teorema da função implícita, tá? Ou seja, ela é uma função de classe C1 no aberto, existe um ponto em que a imagem dela é 0, e verifiquei que uma das derivadas parciais, no caso, é diferente de 0. Essa condição veio da minha suposição de que o gradiente da função f pequena era diferente de 0, tá? Então, pelo teorema da função implícita, existe uma curva alfa tal que, se você pegar uma vizinhança desse ponto x0, y0, ó, quanto é que é f de x0, y0? É 0.
Tá? Então, se é 0, esse C passa para o outro lado. Então, vai ficar f de uma vizinhança dele igual a C. Aí, o que eu fiz? Como o teorema da função implícita está dizendo que em torno dessa vizinhança existe uma parametrização, eu substituí o xy pela parametrização. Quem eu chamei de parametrização? A curva alfa. Então, f de alfa de t igual a C. Aí, o que eu fiz? Diferenciei ou derivei de ambos os lados. Só que aqui, no caso, eu tenho uma função composta. Regra da cadeia, gradiente da função no ponto, escalar. Por que escalar? Tá, gente? Não é produto aqui direto, porque essa função aqui é uma função do R2. Isso aqui é uma curva em R2. Tá? Então, isso aqui é um produto escalar. Então, ficou gradiente da minha função, escalar com vetor derivada, alfa' de t, igual a 0. Correto? Isso aqui é um vetor, isso aqui também é um vetor. Agora, observe, vamos entender. O que significa isso? Produto escalar entre dois vetores igual a 0. Isso significa que esses vetores são o quê? São ortogonais. Alfa' de t é uma curva. Nós verificamos, né, que na verdade vocês trouxeram isso do curso de cálculo 1, e nós só confirmamos aqui em cálculo 2, que a derivada de uma curva é um vetor o quê? Tangente à curva, correto? Então, se esse vetor é tangente à curva, então o que vocês acabaram de concluir aqui? Se o produto escalar entre dois vetores é 0, se esse aqui é tangente à curva, então isso significa que o gradiente da minha função é o quê? Ó, aqui está a curva, vamos supor que aqui esteja o vetor derivada, alfa'. Então, quer dizer, se o produto escalar é 0, então isso quer dizer que esse gradiente ele tem que ser um vetor ortogonal a esse. Então, se ele é um vetor ortogonal a esse, ele tem que estar mais ou menos nessa direção aqui, ó, ângulo de 90 graus. Correto? Aqui estaria o gradiente de f. Então, o que nós acabamos de concluir? Que dentro de uma curva de nível, observe que eu vou falar, né? Dentro de uma curva de nível, porque qual foi a hipótese do problema? A gente pegou qual era a solução, ou seja, os pontos que estavam numa mesma curva de nível. Então, dentro de uma curva de nível, nós acabamos de provar que o gradiente de uma função é um vetor normal à curva de nível. Correto? Então, qual é a interpretação geométrica que vocês me perguntaram do gradiente? O gradiente sempre vai ser um vetor normal à curva de nível que ele pertence. Correto? Pegou a curva de nível que ele pertence, se você quiser desenhar o vetor gradiente, ele sempre vai ser um vetor normal. Aí tem duas opções, né? Ou ele tem esse sentido, ou ele teria esse sentido para cá. Aí vai depender da curva que você está desenhando. Correto? Então, essa é a interpretação geométrica. Então, vamos escrever isso aqui. Então, observação, o vetor gradiente é um vetor normal a uma curva de nível. Então, gradiente de f num ponto x, 0, y0 é ortogonal, né, ao meu vetor alfa' num ponto x, 0, y0. Aí, feito isso, né, aí volta de novo aquela brincadeirinha. Nós já falamos várias vezes em reta tangente e reta normal em várias situações do curso, né? Gráfico de funções, que lá não era só reta tangente e reta normal, nós definimos até planos, no caso, né? Só que aqui, ó, como é uma curva, tá? Então, como aqui é uma curva, eu posso descrever duas coisinhas aqui, né? Primeiro,
Quem é essa reta normal? Tá? E quem é essa reta tangente? Correto? Então, nós vamos poder descrever a equação da reta normal e a equação da reta tangente a uma curva de nível. Olha a diferença agora. Nós já definimos reta tangente e plano tangente e reta normal ao gráfico de uma função. Agora a gente vai definir reta tangente e reta normal a uma curva de nível. Tá? Bora logo passar esse desenho para cá. Então aqui você tem uma curva, vetor tangente, tá? Aí eu posso determinar a reta tangente. E aí nós verificamos na aula de hoje que o vetor gradiente é uma curva de nível, sempre é um vetor normal, tá? Sempre é um vetor normal, e com isso a gente consegue determinar essa equação da reta normal. Dúvidas? Estou com a impressão de que eu esqueci de falar alguma coisa. Deixa eu ver. Reta tangente, reta normal. Não. Só se foi antes. Sabe aquela impressão de que eu esqueci de falar alguma coisa? Isso foi no início da aula. Vou lembrar. Tá? Então vamos determinar essas equações. Então, reta normal. Então, o que eu faço para determinar a reta normal? Né? Eu pego um ponto genérico, x, y. Então, ele tem que passar por esse ponto x, 0, y, 0. Que é o ponto da curva de nível que a gente fez toda a hipótese do problema, né? Mais lambda, que é o vetor diretor, perdão, o parâmetro, e agora vezes o vetor diretor. O vetor diretor é justamente o gradiente. Gradiente de f num ponto x0, y0. Certo? E para encontrar a reta tangente, né?
Para encontrar a reta tangente, a gente faz uma coisa bem parecida, né? Pega um ponto genérico aqui, x, y, constrói um vetor. Aqui tem coordenada x0, y0. Né? Aí eu construo esse vetor. Quem é esse vetor vai ser x menos x0, y menos y0. E aí, como eu sei que esses vetores são normais, né, são perpendiculares, aí eu faço o produto escalar desse vetor com esse. Né? Então, reta tangente. Aí eu vou pegar o gradiente de f num ponto x0, y0, escalar com aquele vetor que eu construí, que tem coordenada x menos x0, y menos y0. Produto escalar é zero, porque eles são ortogonais. Tá? Então, quem é esse vetor? É del f del x, num ponto x0, y0, del f del y, num ponto x0, y0, escalar com x menos x0, y menos y0. Isso aqui tem que ser zero. Tá? Vamos ver um exemplo numérico. Dúvidas? Então, exemplo 1 da aula de hoje. Para ver se vocês estão ligados. Que dia é a prova de vocês? Tá próximo, né? Um pouquinho? Bem próximo, né? Ainda tem um feriado, é bom que eu tenho certeza que vocês vão passar o feriado inteiro estudando, né? 2 feriados aí pela frente, né? Então, aproveitem bastante para estudar. Então, determine as equações para as retas tangente e normal, a curva x² sobre 9 mais y² sobre 4 igual a 1 no ponto é, 3 raiz de 3 sobre 2 e 1. Vamos primeiro verificar se esse ponto faz parte dessa curva. Tá? Então,
verificando que 3 raiz de 3 sobre 2, 1, pertence à curva. Então, como é que você faz? Apenas uma substituição, né? Então, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, sobre 9, mais 1 ao quadrado sobre 4. E eu tenho que verificar que isso aqui é igual. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3. 2 ao quadrado, 4. Dividido por 9. Mais 1 quarto. Isso aqui eu tenho que verificar que é igual a 1. Então, cancela esse 9 com esse 9. Então, fica 3 quartos mais 1 quarto, que é igual a 1. Tá? Então, realmente, esse ponto pertence à curva. E o próximo passo, né, para você enquadrar no teorema da função implícita, era você passar todos os termos para um lado só, e aí definir aquela expressão, que vai ser f de xy igual a x quadrado sobre 9, mais y ao quadrado sobre 4, menos 1, igual a 0. Tá? E aí, para poder escrever, né, quem é a minha reta tangente e a minha reta normal nesse ponto, eu vou precisar do gradiente da minha função. Então, vou precisar das derivadas parciais. Del f, del x. Vai ficar 2x sobre 9. E del f, del y. Y sobre 2. Tá? Então, isso implica que o meu vetor gradiente num ponto xy é quem? O vetor 2x nonos, y meios. E aí, feito isso, eu já posso escrever quem vai ser, por exemplo, a reta normal. Então, a reta normal pega um ponto genérico, x, y, ponto dado, x0, y0, parâmetro, lambda, e vetor gradiente. Gradiente de f num ponto x0, y0. E agora é só substituir. Ah, Jeremy, vamos supor que eu não lembrasse dessa equação. Aquilo que eu sempre falo para você, né? É só você desenhar. Derivada, você já sabe que o vetor normal é o gradiente, né? Então, se você quer escrever a equação dessa reta, então ela tem que passar por esse ponto aqui, que nós já sabemos que é x0, y0, tá? Pega um ponto genérico, xy, então pega o ponto genérico, xy, ela vai passar por esse ponto x0, y0, parâmetro, e diz quem é o vetor diretor. Tá? Se não lembrar da equação. Então fica xy igual x0, y0 foi dado, 3 raiz de 3 sobre 2, 1, mais lambda, gradiente de f. Ó, 2x nonos, só que o x é 3 raiz de 3 sobre 2. Então, 2 vezes 3 raiz de 3 sobre 2 sobre 9. y0, y sobre 2, só que o y0 é 1, então vai ficar 1 sobre 2.
Então fica xy igual 3 raiz de 3 sobre 2, 1, mais lambda. Aí aqui, ó, cancela 2 com 2, 3 com 3. Então fica raiz de 3 sobre 3. Meio. Se quiser deixar assim, né? Essa aqui já é a equação vetorial. Então, reta normal. Dúvidas? E, da mesma forma, se você quiser encontrar a reta tangente, né? Pega um ponto genérico xy, constrói esse vetor e faz o produto escalar com o gradiente, né? Então, reta tangente. Você vai pegar o gradiente de f num ponto x0, y0 e vai fazer o produto escalar. Ponto genérico, primeira coordenada x, x menos x0, y menos y0. Produto escalar tem que ser 0. Gradiente de f num ponto x0, y0. Deu 2x sobre 9, só que o x é 3 raiz de 3 sobre 2 sobre 9. y0. O y0 é 1, né? Então, o vetor gradiente é y sobre 2, então 1 sobre 2. X menos x0, 3 raiz de 3 sobre 2. Y menos y0, y menos 1. Então, fazer o produto escalar aqui. Vou simplificar primeiro, ó. 2 com 2, 3 com 3. Então, fica a raiz de 3 sobre 3. Meio. Escalar x menos 3 raiz de 3 sobre 2. Y menos 1. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3 vezes a primeira coordenada. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3x menos raiz de 3 sobre 3 vezes 3 raiz de 3 sobre 2. Tá? Segunda coordenada com a segunda coordenada. Mais meio vezes y menos 1. Igual a 0. Ó, esse 3 cancela. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3x menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 sobre 2. Mais y sobre 2 menos meio. Igual a 0. Então, daqui eu tiro que y sobre 2 é igual. Vou passar isso aqui para o outro lado. Menos raiz de 3 sobre 3x. Menos 3 meio com menos meio. Dá menos 2. Passa para o outro lado. Mais 2. Então, daqui eu tiro que y é igual a menos 2 raiz de 3 sobre 3. X mais 4. Está aqui a equação da reta tangente. Bem facilzinho isso, né? Se você sabe a equação, claro.
Então, olha só, vamos visualizar isso de forma geométrica. Então, ó, se você observar, está aqui a equação da elipse, né? X² sobre 9 mais y² sobre 4 igual a 1. Está aqui a elipse, tá? Aí marcamos o ponto que foi dado, 3 raiz de 3 sobre 2, 1. Tá? Nesse ponto, aqui está a reta tangente, correto? E esse vetor em verdezinho aqui é nada mais, nada menos que o gradiente da função. Então, nós provamos na aula de hoje que o gradiente de uma função é um vetor perpendicular a uma curva de nível. Ele só é perpendicular a uma mesma curva de nível, ou seja, ao conjunto dos pontos que tem a mesma imagem. Tá? Então, quer dizer, por isso que aqui o desenho, então eu peguei uma curva de nível, então esses pontinhos que estão em vermelho aqui, todos eles têm a mesma imagem. Então, se todos eles têm a mesma imagem, se eu quiser desenhar o vetor gradiente, né, o vetor gradiente sempre vai ser um vetor normal a esta curva de nível. Tá? Então, não esqueçam, vetor gradiente só é normal aos pontos que têm a mesma imagem. Então, se eu pegar, por exemplo, um conjunto de pontos, né, do gráfico de uma função, se esse conjunto de pontos não tiverem a mesma imagem, eu não posso desenhar o vetor gradiente como sendo um vetor normal. Ele só é normal se for dentro de uma mesma curva de nível. Tá? Então, ele só é um vetor normal aos pontos que têm a mesma imagem. Se tiver um ponto que não tem a mesma imagem, já não, esse resultado já não é verdadeiro. Tá? Então, é só para pontos que têm a mesma imagem, ou seja, estiverem numa mesma curva de nível. Tá? Apenas isso. E aí, com isso, dado esse vetor diretor, que é o vetor gradiente, que é um vetor normal a esta curva de nível específica, tá? Eu posso escrever a equação da reta normal, né? Que foi o que nós fizemos. Então, essa reta azulada, né, que é a reta tangente, cuja equação nós acabamos de encontrar, que é y igual a menos 2 raiz de 3 sobre 3 mais 4, tá? Que é esta reta aqui. E essa reta, um azul um pouco mais escuro, que é a reta normal, nós só encontramos apenas a sua equação vetorial, que é xy igual a 3 raiz de 3, 1, mais lambda raiz de 3 sobre 3, meio, né? Deixa eu ver se tem algum outro exemplo. Assim, uma coisinha que vocês poderiam fazer aqui, né? Por exemplo, como essa reta aqui, a reta do vetor diretor, né? A gente encontrou só a equação vetorial. O que você poderia fazer se você quisesse encontrar aquela reta a partir dessa? Vocês aprenderam lá no ensino médio, né, que duas retas, a reta normal e a reta tangente, né, como o nome está dizendo, elas são ortogonais. Então, se eu chamar o coeficiente angular da tangente de MT, perdão, a tangente é essa, MT, e a normal MN, vocês aprenderam lá no ensino médio que se você fizer o produto dos coeficientes angulares, ou seja, MT vezes MN, isso aqui sempre é igual a menos 1. Fácil de provar isso, né? Bem fácil. Então, se você quisesse escrever essa equação, você não precisava nem ter feito aquelas contas lá. Você encontrava essa equação, está aqui o coeficiente angular dela, né? É menos 2 raiz de 3 sobre 3. Você colocaria aqui. E aí você calcularia o coeficiente angular da reta normal. Aí você sabe quem é o coeficiente angular. A equação geral de uma reta, vai ser da forma y igual, nesse caso, mn, que é o coeficiente angular x, mais um determinado b. Aí você calcularia esse valor através dessa relação, tá?
encontraria esse valor, e você sabe por um ponto por onde ela passa, que foi o ponto que foi dado, né? Que o x é 3 raiz de 3 sobre 2 e o y é 1. E aí você determinaria o b. Correto? Tá? Ficou claro? Então seria uma forma de você não ter que fazer duas contas separadamente. Faria da reta tangente, né? Substituiria aqui, calcularia o coeficiente angular da reta normal, né? E depois escreveria a equação da reta reduzida, né? Tem isso, tem o valor do y, tem o valor do x, você encontra o b. E aí você encontraria a reta normal. Seria uma outra forma, tá, gente? Não estou dizendo que, Jerônimo, eu gostei tanto dessa aqui. Beleza. É só uma outra solução para você, se você quiser verificar que está certo, né? Seria uma outra forma de fazer. Tá. Eu fui olhar aqui para ver se tinha algum outro exemplo. Não. Agora você pode fazer a mesma brincadeirinha se você supor agora uma função de 3 variáveis, né? Então, seja f, que vai de um aberto contido no R3 em R, né? A aberto, FC1, tá? E x0, y0, z0, um elemento do domínio de f, tal que f de x0, y0, z0 é igual a c, e o gradiente de f num ponto x0, y0, z0 é diferente do vetor nulo. Tá? Aí você vai fazer a mesma brincadeira, né? Você vai definir f de x, y, z como sendo f pequeno de x, y, z menos c. Tá? E aí você vai derivar de ambos os lados, e aí você vai concluímos que a derivada parcial del f del x num ponto x0, y0, z0 é igual à derivada parcial del f pequeno del x num ponto x0, y0, z0. Por quê? Porque elas são a menos de uma constante. Del f grande del y num ponto x0, y0, z0 é igual del f pequeno del y num ponto x0, y0, z0. E del f grande del z num ponto x0, y0, z0. Del f pequeno del z num ponto x0, y0, z0.
Aí você vai observar as condições, né? Primeira delas, né? Concluímos que f grande é C1, definida no aberto. Por quê? Porque nós verificamos que os comportamentos das derivadas parciais são idênticos, né? Em qualquer ponto. 2, f grande de x0, y0, z0 é igual a f pequeno de x0, y0, z0 menos c. E nós pegamos isso aqui por hipótese, está na curva de nível C. Então isso aqui dá 0. Tá? E terceiro, que uma das derivadas parciais é diferente de zero porque o gradiente é um vetor não nulo. Né? Então a gente pode supor qualquer uma delas diferente de zero. Então 3 é gradiente de f grande num ponto x0, y0, z0 é diferente de zero. Isso aí é a mesma coisa que eu estou dizendo que uma das suas derivadas parciais, né, tem coordenada não nula. Tá? E aí se enquadra justamente no que eu quero, né? Então, pelo teorema da função implícita, existe uma parametrização alfa tal que f de alfa de t é igual a c. Né? E aí, o que eu posso fazer? Posso diferenciar de ambos os lados. E aplico a regra da cadeia, então vai ficar gradiente de f num ponto alfa de t, escalar com alfa' de t, igual a derivada de uma constante, 0. Porque eu sei que isso aqui é um produto escalar, né? Porque a minha f é uma função de 3 variáveis, a minha curva, no caso, também uma função de 3 funções componentes. Então, aí é um produto escalar que está dando 0. Então, isso significa que esse vetor tem que ser ortogonal a esse. E aí, aquela velha história. Como nós já sabemos que o alfa' é um vetor tangente, né? Então, automaticamente, o vetor gradiente tem que ser um vetor ortogonal a ele. A única diferença agora para uma função de duas variáveis é que eu desenhei aqui, né, por limitação geométrica, apenas uma curva. Mas observem que aqui eu não vou ter essa reta que vai definir aqui, continua sendo a minha reta normal, né? Só que agora, como esse vetor aqui, ele vai gerar, na verdade, um plano tangente, né? Por que um plano? Porque ele está em R3. Essa função é de 3 variáveis. Né? Um plano tangente. E aí eu vou encontrar a equação do plano tangente e a equação da reta normal. Porque agora eu tenho uma função de 3 variáveis. E não mais de 2. Dúvidas? Então vamos primeiro calcular logo essa reta normal. Então, reta normal, você vai pegar um ponto genérico qualquer,
x, y, z. Vai ter que passar por esse pontinho aqui, que tem coordenadas da curva de nível x0, y0, z0, mais o parâmetro, e aí você diz quem é o vetor diretor, que é justamente o vetor gradiente. Gradiente de f num ponto x0, y0, z0. Tá? Dúvidas? E agora, como é que eu determino a equação do plano tangente? Tá? Pega um pontinho qualquer, né, neste plano, x, y, z, constrói o seu vetor, e aí ele vai continuar sendo ortogonal, né? E aí você faz o produto escalar. Então você vai fazer o produto escalar. Então, plano tangente. Você vai pegar o gradiente de f num ponto x0, y0, z0. Escalar com o seguinte vetor que eu acabei de construir, coordenada x menos x0, y menos y0, z menos z0, igual a zero. Essa equação vocês já conhecem, né? Só não conheciam com essa carinha aqui que apareceu o gradiente, né? Mas era uma coordenada de um vetor que era dado A, B, C, né? Então, quer dizer, você poderia questionar, né, lá atrás, aquela equação que nós tínhamos visto lá, que dava um vetor com coordenadas A, B, C para a gente calcular o plano tangente, você poderia pensar lá atrás, se a gente já tivesse conhecimento, que você poderia pegar o vetor gradiente, se a gente já soubesse o que seria um vetor gradiente, né? Agora sim, já deve ter algum outro exemplo. Então, exemplo 2. Determine as equações do plano tangente e da reta normal à superfície x, y, z mais x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo igual a 3e no ponto
menos 1 e 2. Então, sempre verifique que este ponto satisfaz a equação dessa superfície, tá? Então, substituindo lá, vai ficar 1 vezes menos 1, que é o y, vezes 2, mais x ao cubo, x é 1, 1 ao cubo, y ao cubo menos 1 ao cubo, z, 2 ao cubo, igual a 3 vezes z, que é 2. 2 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 2, mais 1 ao cubo dá 1, menos 1 ao cubo dá menos 1, 2 ao cubo dá 8. 3 vezes 2 dá 6, simplifica aqui, 8 menos 2 dá 6, e aí eu chego na minha identidade. Então, realmente, esse ponto pertence a essa superfície. Tá? Feito isso, próximo passo é você definir uma função, né? Como é que você chega nessa função? Você passa todos os termos para o mesmo lado, igualando a zero, e isso é sempre possível, né? Então, quem vai ser a minha f de x, y, z? Vai ser x, y, z mais y ao cubo, mais x ao cubo, mais z ao cubo, menos 3z. E aí, feito isso, eu vou precisar do vetor gradiente. Então, se eu vou precisar do vetor gradiente, eu vou precisar das derivadas parciais. E aí é bom a gente treinar, né? Já que muitos de vocês erraram na prova. Del f, del x. Então, vamos lá. Derivada parcial de f em relação a x de x, y, z. Esse derivada de x dá 1, yz permanece. Mais derivada de y ao cubo, 0. Derivada de x ao cubo, 3x². Derivada de z ao cubo, 0. Derivada de 3z, 0. Então, ficou yz mais 3x². Del f, del y. Mesma coisa, ó, a derivada de y dá 1, então fica xz, mais derivada de y ao cubo, 3y². Derivada de x ao cubo, 0. Derivada de z ao cubo, 0. Derivada de menos 3z, também 0. Então, fica xz mais 3y². E, por último, del f, del z. Derivada de z dá 1, então xy mais 0, mais 0, mais 3z². Derivada de menos 3z, menos 3. Então, fica xy mais 3z² menos 3. Então, quem vai ser o meu vetor gradiente de f em que ponto 1, menos 1 e 2? Então, o x é 1, o y é menos 1 e o z é 2. Então, vamos lá. Então, quem é del f, del x, que é a primeira coordenada? Então, eu vou substituir o x por 1, o y por menos 1 e o z por 2. Então, y menos 1, z é 2, mais 3 vezes x², o x é 1.
Então, essa é a primeira coordenada. Segunda coordenada, del f del y. X é 1, z é 2, mais 3 vezes y ao quadrado. O y é menos 1. E a última coordenada, x é 1, y é menos 1, mais 3 vezes z, o z é 2, 2 ao quadrado, menos 3. Não vou apagar ali, vou apagar aqui. Então, o gradiente de f num ponto 1 menos 1, 2, vai ser igual. Aqui eu tenho menos 1 vezes 2, menos 2, mais 3. Dá 1. Aqui eu tenho menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 3, 3, mais 2, 5. Aqui eu tenho menos 1. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 1, 11. 11 menos 3, 8. Então, esse é o vetor gradiente nesse ponto. Tem coordenadas 1, 5, 8. E agora, calcular a sua reta normal a esta curva de nível. Então, reta normal. Então, x, y, z. Tem que passar pelo ponto. Eu apaguei, mas eu tenho ali o histórico, né? 1 menos 1, 2, mais lambda, vetor diretor, 1, 5, 8. Tá? E por último, o plano tangente. Então, plano tangente, basta eu fazer o produto escalar do gradiente de f num ponto x0, y0, z0, escalar com x menos x0, y menos y0, z menos z0, igualar a zero. Então, quem é o gradiente da minha função? É o vetor 1, 5, 8. Escalar. X menos x0. O x0 é 1. Y menos y0. O y0 é menos 1. E o z menos z0. O z é 2. Igual a 0. Então, vamos lá. Primeiro com primeiro. Então, vai ficar x menos 1. Mais segundo com segundo. 5 vezes y mais 1. Mais 8 vezes z menos 2. Igual a 0. Então, quem é a equação do meu plano tangente? Vai ficar x menos 1 mais
5y mais 5 mais 8z menos 16 igual a 0. Daqui eu tiro que x mais 5y mais 8z vai ser igual. Menos 1 mais 5 dá 4, tá? 4 com menos 16, menos 12. Esse menos 12 passa para o outro lado, dá 12. Olha só como quando você tem uma superfície, como já fica um pouco mais difícil de visualizar, né? Tá aqui, ó, a mesma equação, xyz mais x ao cubo, y ao cubo, mais z ao cubo igual a 3z, tá? Ó, o gráfico de uma função polinomial, né? Você observa, ó, tá aqui o gráfico, ó, já não é uma coisa tão trivial. Quer dizer que eu nem precisava me esforçar tanto em pedir para vocês desenharem um gráfico, né? Bastava colocar esse na prova, olha o trabalho que já daria, ó, para vocês desenharem, né? É aquilo que eu falei para você, o objetivo, né, não é fazer você errar, é apenas que você tenha a noção do que deve ser feito. Mas se eu pegar equações simples, o gráfico já fica bem complicado, porque aqui eu tenho vários pontos de máximos e mínimos, né, e inclusive uma inflexãozinha, e aí por isso que dá um certo trabalho. Então você deve agradecer ao que caiu na prova, que era facilzinho, né? Aí observem, aqui, né, eu coloquei os eixos para ficar um pouco mais fácil a orientação, né? Vai ficar muito visível, mas pelo menos para ter uma noção. Ó. Lá aquele pontinho interno vermelho é o ponto, no caso, em que ele quer que você determine a reta normal e o plano tangente. O vetor diretor, que é o vetor gradiente, esse vetor em azul aqui, ó, que ele é justamente ortogonal naquele ponto lá, né? Numa vizinhança daquele ponto. Tá aqui, ó, ele, um pouquinho mais visível. E aqui está o plano, ó. Esse é o plano tangente, dá para ter uma noçãozinha, né, do que você deveria fazer. Olha, observe que esse plano, né, ele corta o gráfico da minha função, né? Então, para você ter uma noção do que está mais ou menos acontecendo. Então, ó, vetor normal ao plano, ó, o plano lá está colorido, tá? E o que fica meio escuro é o restante do gráfico, que no caso nós temos uma noção. Tá? Gente, eu vou fazer uma coisinha aqui, porque senão daqui a pouco vai ficar só eu na sala, né? Que eu já sei que vocês estão indo para lá para serem os primeiros a pegarem a prova. Então, eu tenho 15 minutos de aula ainda. Na segunda-feira vocês vão ficar 15 minutos a mais, tá? Para poder pagar esses 15 minutos. Porque senão daqui a pouco não adianta nada eu começar uma matéria nova e se vocês estão preocupados com a prova, né? Então vão para lá. Podem.